em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Meus irmãos, mesmo assentados, abram por favor suas Bíblias, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, tem uma expressão que é o tema do nosso estudo hoje, e o contexto da passagem referenda o que nós temos a compartilhar. Tiago, capítulo 5, observe, por favor, os versos 14 e 15. Tiago 5, versículos 14 e 15. O tema do nosso estudo é a oração da fé. Então, os versos 14 e 15 dizem assim: Está alguém entre vós doente?
Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não fechem suas Bíblias. Meus irmãos, aqui está lidando com uma questão muito prática da vida, do cotidiano de uma igreja local. Então, tem pessoas que às vezes ficam enfermas. Aí Tiago está dizendo o seguinte: olha, se alguém estiver enfermo, chama os presbíteros. Você não precisa passar por luta sozinho. Os presbíteros vão ungí-lo com óleo. Bom, veja bem, unção com óleo na Bíblia tem vários usos. Tem um uso sacerdotal, tem um uso espiritual, um uso associado com consagração. Mas também a unção com óleo tem o uso medicinal. Se lembram quando Jesus fala da parábola do bom samaritano? Diz que o rapaz ele ficou caído, semi-morto, porque os salteadores deram uma surra nele. Aí diz que o samaritano se achegou a ele e passou óleo nas suas feridas. Por que aquele óleo? Porque o óleo na Bíblia, a depender de qual óleo, tem também um uso medicinal. Neste caso aqui, não está falando de um óleo no sentido de consagração, está falando de um óleo no sentido medicinal. Então, era um recurso medicinal da época. Hoje, qual é o nosso recurso medicinal? Hospital. Então, a pessoa enferma, o presbítero vai orar por ela e vai orientá-la a procurar os recursos médicos. Mas o ponto que eu queria falar não é a unção com óleo, ainda que eu creia que já tenha ficado mais ou menos claro. O ponto que eu quero falar é esse daqui, do versículo 15. E a oração da fé. Meus irmãos, eu queria falar sobre isso. O que é a oração da fé? O que é essa oração da fé? Agora, mais importante do que o que é a oração da fé, como é que eu posso fazer a oração da fé? Que o mais importante é isso, né? Aqui está dizendo que essa oração da fé é uma particularidade de um grupo de pessoas, de um indivíduo ou de outro. Vocês vão perceber que Tiago vai associar muito esses dois temas, fé e oração, oração e fé. Aí, só para ficar bem claro isso, olha o capítulo 1. Capítulo 1, ele fala nos versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, está sentindo falta de sabedoria, o que você faz? Pede a Deus. Está mandando orar, não está? Sentiu falta de sabedoria? Ora. Mas olha o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E continua dizendo: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então a Bíblia vai associar a oração com fé. Tiago vai fazer isso. E quando ele fala oração da fé, lembra que antes ele está dizendo: quando você for pedir alguma coisa a Deus, lembra de uma coisa: Deus, Ele dá a todos liberalmente. Deus não nega nada a seus filhos. Jesus tinha dito: quem é o pai que se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? E Jesus fala: se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então lembra disso, você está pedindo a um Deus que não nega, é um Deus bondoso. E por causa disso você tem que pedir com fé. Meus irmãos, eu queria falar sobre isso hoje. A oração da fé é uma oração que você não só pode, mas você deve ter. É uma oração que eu não apenas posso, que eu devo ter. Nós precisamos aprender a orar e aprender a orar com fé. Porque, meus irmãos, o texto aqui está dizendo que se eu duvidar da minha oração, eu não vou receber nada de Deus. Se eu duvidar do Deus a quem eu oro, eu não vou receber nada de Deus. Então, o que é essa oração da fé?
Pensa bem nisso que a gente vai compartilhar à luz de Tiago. Quando a Bíblia fala sobre um homem de fé, quem é o exemplo de fé na Bíblia? Abraão. Quando a Bíblia fala de paciência, quem é o exemplo de paciência na Bíblia? Jó. E quando a Bíblia fala de oração, quem é o exemplo de oração na Bíblia? Elias. Tiago vai falar sobre fé e vai dar como exemplo Abraão. Tiago vai falar de paciência e vai dar como exemplo Jó. E Tiago vai falar de oração. Ele vai dar como exemplo Elias. Abre aí no capítulo 5 de novo. Capítulo 5. Você leu aí inicialmente os versículos 14 e 15. Olha o que ele fala no verso 17. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tem tradução que fala aí as mesmas fraquezas. Tem alguma tradução que fala assim? Mesmas fraquezas? Levanta a mão aí. Tem alguma tradução que fala as mesmas fraquezas? Bom, estou vendo que os irmãos estão tímidos, né? Então, vou seguir aqui com a timidez de vocês. Os mesmos sentimentos. Perfeito. Então, diz aí: e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, percebe aí que vai dar um exemplo do homem de oração, de um homem que orou com fé, e vai apresentar esse homem não a partir da sua superioridade diante de nós, vai apresentar esse homem a partir da sua semelhança a nós. Não diz assim: olha, Elias era um super-herói da fé, por isso ele orou e por isso aconteceu. Não é assim que coloca. Diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. Ele não se destaca, ele se identifica. E é semelhante a nós com os mesmos sentimentos, com as mesmas fraquezas, com as mesmas fragilidades. E qual foi a diferença? Qual é o ponto? É que Elias orou com instância. Elias, ele confiava, ele cria. Então, meus irmãos, eu quero aprender com vocês a oração da fé a partir do exemplo de Elias, porque é o exemplo que Tiago dá. Como é que nós podemos aprender a oração da fé a partir de Elias? Eu queria dar 3 lições, 3 princípios que a gente percebe na prática de oração de Elias. A primeira, meus irmãos, nós praticamos a oração da fé quando nós cremos no Deus a quem oramos. Pensa bem nisso daqui. Elias cria no Deus a quem ele orava. A Bíblia vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E vai explicar. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, nós precisamos crer no Deus em quem nós oramos. Crer que não apenas ele é o Deus vivo, diferente dos deuses mortos que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, mãos e não agem. Então, ele é um Deus diferente porque ele é o Deus vivo. Só que o texto fala que nós precisamos crer não apenas que ele existe, mas crer que ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Não é assim que diz Hebreus 11:6? Galardoador, ele é o recompensador. Meus irmãos, nós precisamos praticar a oração da fé, e a oração da fé começa com a percepção que nós temos de Deus. A Bíblia diz que nunca se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você crê nisso acerca do seu Deus? Elias cria. Dá uma olhada, por favor, 1 Reis 17. 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17, nós perceberemos esse exemplo de como é que Elias, ele cria no Deus a quem ele orava. 17, verso 1, diz assim:
Elias 17, verso 1. Desculpa, 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas. Ele orou com instância. E porque ele orou, por 3 anos e meio, não choveu. Onde é que nós vemos a oração da fé? Elias chega diante de Acabe. Acabe é o rei. E Acabe é um rei de um poder que se destacava dos reis anteriores. Porque enquanto que os reis anteriores, eles brigavam com a nação vizinha chamada Síria, Acabe se casou com a filha do rei da Síria. Então Acabe tinha a Síria como sua aliada. Aí esse rei que está cheio de poder, esse rei que manda e desmanda, Elias chega diante desse rei. Interessante, até aqui a Bíblia nunca falou nada de Elias. É aqui que ele aparece no cenário bíblico. E ele chega diante de Elias e fala: ó Elias, eu vim aqui te dizer o seguinte: por 3 anos e meio não vai cair uma gota d'água, não vai cair nem orvalho e nem chuva. E olha, assim como vive o Senhor, percebe que ele coloca isso tudo na conta de Deus? Olha como é que ele fala, né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Meus irmãos, em primeiro lugar, a oração da fé consiste em você crer no Deus a quem você ora. Meus irmãos, desculpe, já viu aquelas expressões? Você é um homem ou um cabo de vassoura? Já viu essas expressões? Você é homem ou é um rato? Todo o respeito ao Deus que nós cremos, todo o respeito. Você crê no Deus vivo ou você crê num ídolo? Você crê num Deus que é todo poderoso ou você crê num Deus que é todo impotente? Quem é o Deus em quem você crê? E meus irmãos, a oração da fé começa nisso, crendo que Deus existe e que Ele é o quê? Galardoador. Ele recompensa quem o busca. Jesus, ele incutiu isso no coração dos discípulos. Quem é o pai? Se o filho pedir pão, o pai dá pedra? Se o filho pedir peixe, o pai dá cobra? E ele fala: olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas, pensem como é que Deus é. O Pai Celeste, Ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Meus irmãos, a oração da fé, em primeiro lugar, é confiar no Deus a quem você ora. Primeiro lugar é isso. Confiar que é o Deus vivo. Confiar que é o Deus que recompensa quem o busca. E confiar que é o Deus que dá o melhor. Pedir o pão, Ele não dá pedra, Ele dá o Espírito Santo àqueles que o buscam. Para enfatizar um pouco mais em como que Elias confiava no Deus em quem ele cria, o Deus a quem ele buscava. Observa, por favor, no capítulo 18, a passagem tão conhecida, no seu confronto aos profetas de Baal. Olha como é que ele faz no sacrifício dele. Capítulo 18, verso 34 e diante, diz assim, a partir do verso 33: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. Meus irmãos, 4 cântaros. Esses 4 cântaros foram derramados sobre o sacrifício 3 vezes. Vamos fazer de conta que cada cântaro fosse como o nosso balde d'água? Nosso balde d'água tem cerca de 20 litros. 4 cântaros, cada um sendo 20 litros, dá 80 litros. Como ele fez isso 3 vezes, 80 vezes 3, 240 litros. Ele cria tanto no Deus a quem ele orava, que ele não pensou em facilitar para Deus. Ele não pensou em facilitar. Ele confiava tanto nesse Deus. Olha, ele está diante dos profetas de Baal, está diante dos profetas de Azerá, e ele não está apenas afrontando os deuses pagãos, ele está colocando toda a confiança no Deus dele.
Ele está dizendo: olha, não é só que eu sei que o Deus de vocês não faz nada, é que eu sei que o meu Deus faz, e faz toda a diferença, de tal maneira que pode encharcar o sacrifício, pode encharcar. Meus irmãos, crer em Deus é ter a certeza que nós não precisamos facilitar nada para Ele. Nós podemos crer que Deus fará, e como diz as Escrituras, fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Crê nisso. Eu não sei se é coincidência. Não, coincidência eu sei que não é. Eu não sei se vocês vão achar que é coisa da minha cabeça. Esse ano a gente não começou orando por vocacionados? Não foi assim? Vez por outra, desde o início do ano a gente orando? Olha, em julho foi a igreja enviou Pedro para Peniel. Então, possivelmente, janeiro a gente está enviando mais 3. Tudo indica que em janeiro a gente esteja enviando mais 3. Bom, o Senhor há de confirmar se for da vontade dele, mas amanhã a gente vai ter uma reunião com o comitê missionário, vai apresentar mais 3 candidatos. É coincidência? Qual a resposta de oração? Meus irmãos, nós precisamos crer no Deus a quem nós oramos. Assim começa a oração da fé. Eu realmente confio que existe um Deus, e eu confio que esse Deus vai responder a minha oração. Creia nisso, meu irmão. Mas olha, eu quero que você traga para a sua realidade, porque nós conseguimos crer que Deus faz maravilhas lá. Confie que Deus faz maravilhas aqui. Nós cremos que Deus restaura o casamento dos outros. Comece a crer que Deus restaura o seu. Nós cremos que Deus salva os filhos dos outros. Comece a crer que Deus salva o seu. Nós cremos que Deus, Ele traz de volta os filhos dos outros que estão afastados. Meu irmão, creia que Deus vai trazer de volta, é o seu filho, é a sua filha, é com você que Ele vai fazer essa maravilha. Primeiro lugar isso, creia no Deus a quem você ora, o Deus a quem você busca. Mas em segundo lugar, o que é a oração da fé? O exemplo que Tiago deu foi Elias. Então, para a gente entender o que é a oração da fé, nós precisamos estudar a vida de oração de Elias. Então, o segundo lugar é não só crer no Deus a quem você ora, é crer na oração que está sendo feita. Crer na oração que está sendo feita. O pastor dali, ele me conta uma história que eu acho engraçada. Ele disse que uma irmã estava passando por um problema muito complicado. Aí ele falou assim: minha irmã, vamos orar? A irmã falou assim: pastor, se eu quiser orar, o senhor ora, mas eu sei que não vai adiantar nada mesmo. Não está confiando na oração. Elias, ele confiava na oração que ele fazia. Observa, por favor, volta aí para o capítulo 17. Olha aqui um exemplo muito claro de como que ele confiava na oração que ele fazia. Capítulo 17, ele está na casa da viúva e o filho da viúva morre. Olha o que acontece então no verso 19 em diante. Verso 18 diz assim: disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Meus irmãos, tente imaginar, está aqui uma viúva com um filho pequeno, morto, e essa viúva chega diante de Elias e fala: Elias, você veio em minha casa e meu filhinho morreu, que essa mulher desconsolada. Olha o que Elias vai fazer. A partir do verso 19 diz assim: então lhe disse, me dá o teu filho. Olha, tente visualizar, está um menino morto. Elias fala: me dá esse menino aí. Eu quero te dizer, minha filha, que a partir desse momento, o problema não é mais teu não, o problema agora é meu. Me dá esse menino aí que eu vou pegar ele nos braços. Eu estou tirando os seus braços e estou colocando nos meus. Eu estou assumindo agora o problema para mim. Olha o que o texto diz: tomou o menino nos braços, levou-o para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me tenho hospedado afligiste matando-lhe o filho? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse:
ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. Meus irmãos, ele está confiando na oração que ele faz. Ele está confiando que a oração dele não está sendo uma oração vã. Ele pega o menino, leva para o quarto, e ele agora vai ter uma batalha com Deus em oração. Ele não está orando apenas por orar, ele está tendo uma oração comprometida. E ele ora a primeira vez e o menino continua morto. Ele ora a segunda e ele continua morto. Ele ora a terceira. O que ele está me dizendo com isso? Parece que ele está dizendo o seguinte: olha Deus, ou esse menino ressuscita ou eu não saio desse quarto. Ou esse menino volta à vida ou eu não saio desse quarto. Ele está dizendo que a oração dele precisa produzir resposta. Ele está dizendo que enquanto não houver resposta, ele não vai parar de orar. E meus irmãos, o que eu acho tão curioso nesse texto? Depois dele, Eliseu também vai ressuscitar um menino, o que é uma maravilha. Só que Eliseu tinha ele como exemplo. Mas antes de Elias, nunca houve uma ressurreição na Bíblia. Percebe que Elias está sendo o primeiro a pedir isso? O primeiro homem da Bíblia a pedir que alguém ressuscitasse. Aí ele ora a primeira vez e o menino não ressuscita. Ele deu por perdida? Ele ora a segunda e o menino não ressuscita. Ele deu por perdida? Ele ora a terceira. Parece que ele não apenas confia no Deus a quem ele ora, ele confia na oração que ele faz. Ele está dizendo: olha, minha oração precisa produzir algum efeito. Eu confio tanto que vai produzir efeito que eu não vou parar de orar. Só para enfatizar ainda mais esse aspecto na vida de Elias, observe por favor o capítulo 18. Tem uma situação que fala dessa insistência também. Capítulo 18, a partir do verso 41. Lembre, primeiro ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Agora no capítulo 18, verso 41, então disse Elias a Acabe: sobe, Acabe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Não tinha uma nuvem no céu? Que ruído é esse? Versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao monte do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Você consegue visualizar? Ele está ajoelhado e ele colocou o rosto sobre os joelhos. Ele falou: Acabe, você é um homem carnal, você não tem o Espírito de Deus, você não crê em Deus, você serve a Baal, mas eu creio em Deus, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Você vai comer e vai beber, porque eu vou adentrar diante de Deus em oração, e minha oração vai ter resposta em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer aqui o seguinte, observe o verso 43. Disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: vai e volta. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento. Caiu grande chuva. Meus irmãos, o que a gente está aprendendo aqui? Elias está me ensinando que ele confiava que a oração dele ia ter resposta. Primeiro ponto da oração de fé é confiar no Deus a quem você ora. O segundo ponto da oração de fé é confiar na oração que você está fazendo. Você não está orando por orar. Você não está orando apenas como um ritual, uma rotina. Você está orando esperando resposta. Então ele ora para o menino ressuscitar e ele fica ali esperando que o menino ressuscita. Agora ele vai orar para que haja chuva. E ele chega no rapaz, que é o servo dele, e fala: vai lá e olha para o mar. O rapaz vai a primeira vez e nada. Ele está dizendo: não, está errado.
Essa fórmula matemática está errada. Se eu estou orando, alguma coisa tem que acontecer. Volta lá. O rapaz volta, nada. Ele fala, não está certo. Não está certo. 2 mais 2 tem que ser 4. Não pode ser 5 nem pode ser 3. Se eu estou orando, alguma coisa tem que acontecer. Volta a terceira vez. O rapaz volta a terceira vez e fala, nada. Ele fala, eu não vou entregar essa batalha por perdida. Se eu estou orando, alguma coisa tem que acontecer. E aí foi a quarta, e aí foi a quinta, e aí foi a sexta. Quando chega na sétima, eu imagino, eu fico me colocando no lugar daquele rapaz, eu acho que ele já estava por aqui com Elias. Aí na sétima ele volta e fala, ó Elias, subiu uma nuvem, mas não se empolga não. Subiu uma nuvem, mas não fica assim confiante demais não, porque a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Meus irmãos, desse tamanho, 3 anos e meio sem chover. Aí vem uma nuvenzinha desse tamanho. O próprio rapaz falou, Elias, não se empolga não. O que Elias faz? Ele tem certeza que aquela nuvem não é coincidência. Meus irmãos, nós precisamos atestar isso para nós. Esses 4 que se levantaram para ir para o campo missionário, para ir para o ministério, não é coincidência, é resultado da sua oração, confia nisso. É resultado da sua oração. Nós precisamos confiar que a nossa oração vai ter resposta. Eu não estou orando à toa, não estou orando por orar. Fazer uma brincadeira com vocês, eu não sou sem um que fazer para ficar ali ajoelhado orando e não acontecer nada. Meus irmãos, a gente não está falando de determinar nada para Deus, não está falando disso não, está falando de confiar na oração que a gente faz. No caso do menino que ressuscitou, Elias pediu o inédito. No caso da chuva, 3 anos e meio sem chover, Elias pediu o inesperado. Ninguém esperava que chovesse. Aí sobe uma nuvenzinha, Elias fala, ó, vai lá e diz para Acabe, para ele correr, porque vai cair tanta água e vai ficar atolado no caminho. Meus irmãos, confiemos nisso. Oração da fé. O que é a oração da fé? 3 pontos. Primeiro, confiar no Deus a quem você ora. Segundo, confiar na oração que está sendo feita. E eu queria colocar o terceiro aqui com muito cuidado, muito cuidado. Confiar que haverá resposta para a própria oração. Então não é só que Deus responde a oração, é confiar que Deus responde a sua oração. Meus irmãos, quando Tiago vai dizer Elias é um homem semelhante a nós, ele quer dizer isso. Olha, você às vezes acredita na oração do seu pastor, você de repente acredita na oração daquela irmãzinha que ela é bem piedosa, você acredita na oração da sua mãe, graças a Deus, mas você precisa acreditar na sua oração. Deus vai responder a sua oração. Nós não estamos determinando nada para Deus, não estou dizendo que Deus fica obrigado com a minha oração. Eu estou dizendo que a oração da fé é confiar no Deus a quem você ora, é confiar na oração que está sendo feita e confiar que você pode orar na certeza que haverá a resposta, você mesmo. Meus irmãos, nós podemos e devemos, pedir para as pessoas orarem por nós, mas nós não precisamos terceirizar a nossa oração, não. Nós podemos ter o privilégio de nós mesmos orarmos, e Jesus falou que seria importante que nós fizéssemos isso, porque Deus vai responder a sua oração para te alegrar, para te levar a perceber o quanto que você é especial para Ele. Jesus chega a dizer isso. E meus irmãos, por que eu posso confiar na minha oração? Aqui eu queria deixar 2 pontos que são os finais. Lembra que o texto vai dizer, muito pode em suas eficácias a oração do justo. Então veja bem, a oração do justo. Uma pergunta que você tem que se fazer para confiar na sua oração: você está em pecado? Então, por que Deus não responderia a sua oração? Você está em pecado? Abre, por favor, em Salmo 66, Salmo 66, o verso 18.
66, verso 18, diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Então, realmente, se você estiver em pecado, Deus não tem compromisso com sua oração. Aí eu concordo. Aí você deve pensar: olha, a Bíblia diz que muito pode a oração do justo. Eu estou em pecado? Se você tem certeza que não está em pecado, se pergunta aí: você está com a vida torta? Você é aquele crente tranqueira? O pessoal antigamente falava do crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. É a sua realidade? Então faz essa introspecção. Não está em pecado, não está com vida torta. Você leva uma vida cristã descompromissada? Você leva uma vida cristã empurrando com a barriga? Meus irmãos, Jesus disse que quando nós estivéssemos orando, nós deveríamos perdoar os pecados para que nós também fôssemos perdoados. Olha para o seu coração. Você está em inimizade com alguém? Você está em quebra de comunhão com alguém? Porque, meu irmão, se você tem certeza que não está em pecado, não está com a vida torta, não está descompromissado, se você não está em inimizade com ninguém, por que você acha que Deus não vai te ouvir? A Bíblia fala: muito pode a oração do justo. Então, meu irmão, se eu realmente estou procurando viver uma vida em comunhão com Deus, se eu realmente estou fugindo do pecado, se eu não estou com a vida torta, se eu não estou levando um cristianismo descompromissado, se eu estou procurando liberar perdão e também buscar o perdão das pessoas, por que haveria um bloqueio na minha oração? Eu preciso confiar que a minha oração vai ser aceita por Deus. E sabe por quê, meu irmão? Porque eu estou diante de Deus dizendo assim: Senhor, não é nos meus méritos, é em nome de Jesus. Senhor, olha, eu não estou pedindo porque eu sou bom, eu não estou pedindo em cima da minha justiça própria, eu estou pedindo a partir da justiça de Cristo que foi atribuída a mim. Meu irmão, se eu confio que a justiça de Cristo foi atribuída a mim, se eu não estou desprezando a graça, vivendo no pecado, se eu não estou com a vida torta, por que eu não posso confiar que o Senhor não só responde a oração, mas que o Senhor responde a minha oração? É autoridade espiritual. E aqui, terminando, um último versículo. Volta lá, por favor, para 1 Reis 18. 1 Reis 18. Aqui tem um princípio que às vezes nós não paramos para pensar muito nele. 1 Reis 18 diz assim no verso 26, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse. Então os profetas de Baal tentaram e não conseguiram. Chegou a vez dele. Ele restaura o altar que estava em ruínas, ele prepara o sacrifício, ele manda encharcar. Aí quando deu o horário, ele se aproxima e fala assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou? Fique sabido que eu sou? Percebe que ele está confiando, não é só que Deus responde, não é só que Deus responde a oração, mas que Deus vai responder a oração dele. Ousadia espiritual, oração da fé. Fique hoje sabido diante dessas pessoas todas, Senhor, que o Senhor responde oração. Não, que o Senhor responde a minha oração. Eu não estou dizendo com isso que Deus não responde a oração dos outros. Não, eu não estou dizendo que existe uma exclusividade minha com Deus, mas eu estou dizendo que existe um cuidado especial de Deus comigo. Meu irmão, eu não estou dizendo que há uma exclusividade sua com Deus, mas você pode confiar que há um cuidado especial de Deus com você, de tal maneira que Ele responde a sua oração. Confia nisso. E aí, meus irmãos,
O que esses ensinos devem nos levar a considerar? Deve nos levar a considerar que todos nós precisamos exercitar. Todos nós precisamos desenvolver. Todos nós devemos nos apropriar dessa realidade espiritual. Tiago está dizendo, a oração da fé. E como é que é a oração da fé? O que é essa oração da fé? Meu irmão, é confiar no Deus a quem você ora. É o Deus vivo, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age pelo seu povo. É confiar não apenas que Ele existe, mas que Ele é galardoador dos que o buscam. É confiar na oração que está sendo feita. Aquela história, né, do pessoal pedindo chuva e de repente tem uma criança com guarda-chuva no meio. Aí o pessoal fala, menina, um sol quente desse, o que você está fazendo com guarda-chuva? A gente não está orando por chuva? Vou trazer guarda-chuva. Confia na oração que está sendo feita. E meu irmão, confia que Deus, na sua bondade, na sua graça, eu não consigo explicar isso, Ele quer responder a sua oração, e Jesus fala que é para que o vosso gozo seja completo. Ele fala isso lá em João capítulo 15, a sua oração, para que o vosso gozo seja completo. E não é radiante, meus irmãos, não é radiante quando a gente está clamando por algum motivo, e quando menos espera, esse motivo é atendido? A gente está orando por uma coisa e quando menos espera, aquela coisa aconteceu? Meu irmão, quando isso acontece, não fica pensando que é coincidência, não. Não fica pensando que é uma coisa fortuita, não. Confia que foi Deus atendendo a sua oração, porque Ele quer mostrar o quanto que você é importante para Ele, o quanto que Ele cuida de você. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, que nós aprendamos a viver realmente uma vida de oração, oração com fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a atenção de todos, espero que algo aqui tenha servido para te abençoar, te fortalecer na sua busca por Deus, e que respostas de oração venham sobre a sua vida. Amado Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Quero te agradecer pelo Teu povo que está presente aqui, Senhor, e eu te suplico para que o Senhor nos ajude a sermos fortalecidos na nossa vida de oração. Nos ajuda, Pai, a conquistarmos respostas do Senhor. Deus amado, assim como o Senhor ressuscitou uma criança, assim como o Senhor fez chover, eu peço a Ti para que o Senhor continue fazendo maravilhas, que casamentos aqui sejam restaurados, que filhos aqui voltem para o Teu aprisco. Senhor, que maravilhas aconteçam no seio da Tua igreja, pela Tua bondade em atender a oração do Teu povo. Despeça-nos em paz para os nossos lares, nos dê um resto de semana na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Oração silenciosa, pós-lúdio, culto encerrado. Semana passada teve chocolate, espero que tenha hoje de novo.